16h01 agora. Perdoe-me o pequeno atraso. O poder da determinação. Era uma região muito fria, onde as temperaturas eram baixas em grande parte do ano. A casinha daquela escola rural era aquecida por um velho forno a carvão. E todos os dias, um dos garotinhos tinha a função de ir mais cedo à escola para acender o fogo e aquecer o recinto antes que a professora e seus colegas chegassem. Certa manhã, eles chegaram e encontraram a escola envolvida pelas chamas. Retiraram o garotinho inconsciente de dentro do prédio em chamas e ele parecia mais morto do que vivo. Tinha queimaduras profundas na parte inferior do corpo e foi levado para o hospital do município vizinho. Ele estava semiconsciente devido às queimaduras, mas escutou de longe o médico que conversava com sua mãe. O médico dizia a ela que seu filho seguramente morreria, o que na realidade até seria melhor, pois o terrível fogo tinha devastado a parte inferior de seu corpo. Mas aquele bravo garoto não queria morrer. Ele se convenceu de que sobreviveria. E realmente isso aconteceu para a surpresa do médico e de todos. Quando o risco de morte já tinha passado, ele novamente ouviu o médico e sua mãe falando baixinho. A mãe foi informada de que uma vez que o fogo tinha destruído todos os músculos na parte inferior de seu corpo, quase que teria sido melhor que ele tivesse morrido, já que estava condenado a ser eternamente inválido e não fazer uso algum de seus membros inferiores. Mais uma vez, aquele bravo garoto tomou uma decisão. Não seria inválido. Ele andaria. Mas, infelizmente, da cintura para baixo, ele não tinha nenhuma capacidade motora. Suas pernas fininhas pendiam, quase sem vida. Finalmente ele teve alta do hospital e todos os dias sua mãe massageava suas perninhas, mas ele não sentia nada, não tinha controle. E ainda assim sua determinação de andar era mais forte do que nunca. Quando ele não estava na cama, estava confinado a uma cadeira de rodas. Certo dia, bem ensolarado, sua mãe o conduziu até o quintal para tomar um pouco de ar fresco. Neste dia, ao invés de ficar sentado na cadeira de rodas, ele se jogou no chão. Arrastou-se pela grama, puxando as pernas atrás de si. Arrastou-se até a cerca de estacas brancas que cercava o terreno. Com grande esforço levantou-se, apoiando-se na cerca. E então, estaca por estaca, começou a arrastar-se ao longo da cerca, decidido a andar. E começou a fazer isso todos os dias, até que um caminho se formou ao lado da cerca e em volta de todo o quintal. Todos os dias ele fazia aquilo. Se agarrava na cerca, estaca por estaca, e forçava a caminhar. Não tinha nada que ele desejasse mais do que dar vida àquelas pernas. Finalmente, com as massagens diárias da mãe, com sua persistência de ferro e com sua resoluta determinação, ele foi capaz de ficar em pé. Depois de andar mancando. E então de andar sozinho. Mais tarde, até de correr. Começou a caminhar para a escola, depois passou a correr para a escola e a correr pura e simplesmente pela alegria de conseguir correr. Quando chegou à faculdade, integrou o time de corrida com obstáculos. Depois, na Madison Square Garden, aquele rapaz sem esperanças de sobreviver um dia, que seguramente não andaria nunca mais e que jamais poderia esperar correr, aquele rapaz determinado se tornou o corredor mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Ele se chama Dr. Glenn Cunningham. E é verdade. Este fato aconteceu. E Glenn foi um atleta norte-americano
especialista em distâncias de 800 metros a 1 milha. Meu irmão e minha irmã, o poder da determinação de alguém, o poder da fé. Esse rapaz conquistou, gente, a medalha de prata na categoria 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Este rapaz que passou por aquele trágico incêndio quando ele tinha apenas 8 anos de idade, durante a Segunda Guerra Mundial, entrou na Marinha e ali ele estabeleceu novos programas de treinamento físico para os soldados. O Glenn Cunningham recebeu reconhecimento por um longo tempo de sua vida. Em 1933, voltando um pouquinho na história dele, ele foi muito homenageado depois de retornar aos Estados Unidos, de uma viagem que fez para a Europa, onde ganhou 11 corridas. Este menino, que passou por aquele trágico incêndio, se tornou um atleta, campeão, entrou para a Marinha, formou soldados para irem para a guerra, morreu em 1988, aos 78 anos. E ele me faz lembrar hoje de Mateus capítulo 17, quando Jesus diz, e eu fico até imaginando, Jesus deveria estar envergonhado dos seus discípulos, quando Jesus diz, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. É que os discípulos tinham chegado até Jesus depois de terem passado vergonha. Um pai de um menino, possuído por um espírito do mal, chegou para Jesus e suplicou a Jesus, Senhor, tem piedade de meu filho, ele é um lunático, ele sofre muito, ele vez por outra se joga no fogo, Senhor. Em outros instantes se joga na água querendo se matar. Ou é no fogo ou é na água, nos rios. Eu já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curar o meu filho. Jesus fica como que enfurecido ali por um instante. E então Jesus, para atender ao sufoco daquele pai, ao desespero daquele pai, ordena que aquele espírito do mal saia do menino. O menino fica curado instantaneamente. E aí os discípulos que viram tudo aquilo acontecer, vão até Jesus e dizem, e vão separadamente, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E eu fico imaginando como Jesus se sentiu naquela hora, ao dizer para eles, por causa da vossa pouca fé, ou por causa da vossa falta de fé. Jesus hoje está repetindo isso, meu irmão e minha irmã, para mim e para você. Por causa da vossa falta de fé, por causa da vossa pouca fé. E o Senhor não nos está aqui condenando nem nos culpando, mas o Senhor está nos dando o caminho. O que devemos fazer para conseguir impossíveis, para alcançarmos impossíveis? É aumentar a nossa fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, é tão pequenininho um grão de mostarda, quem conhece sabe, e quem não conhece procure conhecer um dia, é tão pequenininho. É que a gente falseia muitas vezes dizendo, eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho confiança em Deus. E geralmente quem enfatiza isso, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho confiança em Deus, nem reza. Já vi muitas pessoas assim, dizerem que tem fé, que tem confiança. Esse é um espiritualismo superficial de muitos de nós, que dizemos ter fé. Sequer a gente abre a palavra de Deus todos os dias e escuta Deus falar conosco, nos envergonhar muitas vezes, nos mandar voltar atrás nas coisas que a gente fez mal feito, nos corrigir, nos humilhar inclusive. O que é humilhação?
É um pai, é uma mãe dizer para o filho: volte, vá refazer isso aqui que você não fez direito. Vá lá pedir desculpas. Vá lá consertar o que você errou. Você agora vai fazer isso aqui porque você não fez. Isso é humilhação. E que bom que nossos pais e nossas mães nos tratem assim. É pela humilhação que nos tornamos humildes. É pela reprovação que a gente vai procurar ser aprovado. Gente, eu me lembro quando eu reprovei um ano na escola, eu reprovei a 4ª série. Que humilhação foi aquilo para mim, que vergonha. E eu cheguei para o meu pai para contar para ele, morrendo de medo de apanhar. Eu escolhi um dia bem certinho para contar para ele. Meu pai era pedreiro, ele estava cavando uma fossa. E já estava ali mais ou menos 2 metros de profundidade do chão. Ele estava lá dentro, eu cheguei lá na parte de cima. Aí cheguei lá, ele estranhou que eu cheguei naquele dia ali de tarde. E aí eu: pai, eu tenho que contar uma coisa para o senhor. Eu chamava de painho. Painho, eu tenho que contar uma coisa para o senhor. O que foi, moleque? Já falava assim. É que eu reprovei. Aquele homem olhou para mim. A vontade dele era de me pegar e dar uma surra. Só que ele não conseguia subir aqueles 2 metros ali de dentro do buraco. E eu realmente pensei direitinho. Falei: eu vou lá porque agora ele não consegue correr atrás de mim daquele jeito. Ele ficou em silêncio. E disse assim: se no ano que vem você não passar de novo, você não volta mais para a escola e vai trabalhar comigo a vida toda. E quem disse que eu queria aquele trabalho duro? Meu irmão e minha irmã, a reprovação é bom que seja uma humilhação, para que a gente busque a aprovação. Você imagine a vergonha desses discípulos de Jesus quando Jesus disse a eles... Eu fiquei imaginando, aqueles homens tinham tido tanta prova do poder de Deus. Eles caminharam com Jesus 3 anos. Estavam com Jesus todos os dias. Jesus fazendo milagre atrás de milagre, cura atrás de cura. Meu irmão, você assiste a TV Canção Nova, você ouve a rádio, você ouve as emissoras católicas, você escuta a Rádio Olinda, você escuta tantas pregações, tantos padres maravilhosos, tantos testemunhos de mudança de vida. Eu e você, eu vou me meter na história também. E por que a gente tem tanta pouca fé, tão pouca fé ainda? Depois de vermos tantos milagres, tantas graças acontecerem, quantas missas a gente já comungou? Quantos homens de Deus a gente já viu, se encantou por eles, não por eles, mas pela fé deles? Quantos santos já deram a vida e nos encantaram com seu testemunho? Eu fico me colocando no lugar dos discípulos de Jesus, a vergonha que não foi para eles, quando Jesus diz para eles: por causa da vossa pouca fé, ou falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. Olha, quem disse isso não foi qualquer um. Até uma montanha pode ser transportada, se a gente tiver fé. Claro que Jesus usou no sentido figurado a montanha, mas para dizer grandes coisas acontecerão se tivermos fé. Impossíveis acontecerão se tivermos fé. E agora, veja o que aconteceu com este menino aos 8 anos de idade. Eu quero aqui parabenizar as mães, que desde cedo já nos ensinam a ter fé, a sermos pessoas lutadoras, bravas. Esse menino com 8 anos ouviu 2 vezes o médico dizer que ele ia morrer e seria até melhor. Que ele não morreu, mas que teria sido melhor morrer. Que ele não andaria mais. Só tinha 8 anos. Com 8 anos hoje, se os nossos filhos, os nossos netos escutarem uma coisa dessas, qual será a reação deles? Nós estamos preparando nossos filhos, nossas crianças, com fé, porque isso aqui é exemplo de fé, para serem pessoas de fé e de determinação. Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos afilhados de 8 anos hoje, que formação estão tendo?
Esse menino ia todo... Ele estava... Certamente tinha uma escala. Ele estava na escala de acender o fogo a carvão de uma casinha que era usada como escola naquele interior. Ele tinha tarefas a cumprir. E ele certamente foi muito bem instruído para não cometer erros, porque era fogo. Mas naquele dia aconteceu de alguma forma que fugiu do controle, incendiou tudo. Mas era uma criança de 8 anos com compromisso já, com obrigações e coisas que estavam ao alcance dele, porque todas as crianças sempre tinham feito aquilo todos os dias. Veja, é importante que já formemos desde pequenininhos aqueles que amamos para as tarefas da vida, para aquilo que já é possível ensinar de grande valor, de virtude. Observe bem, meu irmão e minha irmã, se os graves problemas da nossa sociedade hoje não é por falta de virtudes nas pessoas. Temos um povo hoje, lamentavelmente, que vai crescendo sem virtudes. E é difícil encontrar uma criança e um jovem para a gente admirar. Um adolescente para a gente ter admiração dos seus atos, de suas respostas, para a gente se encantar com o brilho em seus olhares, com as decisões, o jeito de falar, o jeito de se comportar. Quanta dificuldade hoje de vermos isso nas nossas crianças e nos nossos adolescentes e jovens. Você sabe por quê? Carência de virtudes. Uma sociedade que não está ensinando virtudes aos seus pequenos. Serão adultos como? Sem virtudes. E onde a ausência de virtude, de luz, que impera? Eu não preciso nem responder. Senhor meu Deus, estou te pedindo, dá a cada um de nós a sabedoria do teu Espírito Santo. A quem é pai, a quem é tio, a quem é padrinho, a quem é padrasto, madrasta. Dá a sabedoria do teu Espírito, Senhor, para todos aqueles que têm a responsabilidade de formar as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, exigindo responsabilidade e ao mesmo tempo com muito amor, instruindo-os e dando a nós também, Senhor, o dom de sermos modelo, exemplo de pessoas. Sem o nosso exemplo, tudo que a gente desejar ensinar cai por terra. Dá-nos, Senhor, a sabedoria do teu Espírito e a determinação, a nós hoje adultos, a determinação de sermos pessoas corretas e virtuosas. Há muitos de nós que não nos sentimos virtuosos. Dá-nos o desejo da instrução, de conhecermos os caminhos da virtude, de buscarmos virtudes, de lermos bons livros, de escutarmos bons pregadores, de lermos a Tua Palavra, de nos instruirmos naquilo que é valioso e de deixarmos de lado, Senhor, tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que é dispensável hoje. Não lermos, não assistirmos, não ouvirmos aquilo que não traz nada de valor. Senhor, ouve essa nossa prece. Muito boa tarde. Já começou o programa de hoje.